Bom dia! Está na hora de termos 5 minutos com Deus. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. E que essa mesma paz seja o árbitro do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu gostaria de falar com você sobre prova. O que significa uma prova? Uma prova, ela é uma avaliação do que se foi aprendido. Sempre que alguma pessoa vai fazer alguma prova, é porque já houve um conteúdo. Nós vemos isso nas escolas. Primeiro se é dado todo um conteúdo, se adquire uma experiência e depois vem uma prova, uma avaliação. E essa prova, ela tem a finalidade de mensurar o nível da pessoa, se ela pode avançar ou se ela vai permanecer onde ela está. Quando ela permanece onde ela está estagnada. Significa o quê? Significa que ela vai ter que refazer aquele conhecimento, vai manter naquele nível, no final vai ter que refazer a prova. E o mais importante, ela precisa refletir. Eu já fui reprovada na escola uma vez. E minha mãe dizia, quem repetisse de ano, ela não daria mais material escolar. E ela comprava todos os livros, tudo que a gente precisava. E quando eu repeti, eu tive que refletir na minha situação. Então, o que eu fiz? Eu comprei 2 livros. Eu só tinha condição de comprar 2 livros. O meu salário não dava para comprar todos os outros. Aí eu tive que estudar, tive que me esforçar. Naquela época os livros mudavam, todos os anos mudavam os livros, então era tudo novo e eu tive que correr atrás pedindo emprestado, copiando, me esforçando mais, olhando o material passado, mas assim, sempre correndo, por quê? Porque eu tinha repetido, eu tive que me manter durante um ano estagnada naquele lugar. E quando a gente reprova, a gente vai ver que outras pessoas estão crescendo, outras pessoas estão ocupando lugares, outras pessoas estão sendo bem colocadas e a gente está estagnado. A gente mantém naquele nível. E muitas vezes a avaliação ela é individual. Então não adianta a gente querer se encostar no outro, por quê? Porque cada um tem uma demanda diferente. E também uma prova serve para aprovar, para que a pessoa avance. Quem é aprovado em determinada prova, ela vai adquirir outros conhecimentos, outras oportunidades, ela vai crescer, ela vai se desenvolver. Por quê? Porque ela conseguiu aproveitar tudo que foi liberado para ela de conhecimento, de experiência, para poder mostrar que estava apta para aquela prova, para aquele lugar. E nós vemos também que quando nós somos aprovados, nós aprovamos também, é uma forma de honrar o professor que nos aprovou, porque é ele que nos trouxe ensinamentos. Na palavra do Senhor, no livro de Gênesis capítulo 22, versículo 1, vai nos dizer o seguinte, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que algum tempo depois, Deus pôs a Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Nesse texto aqui, nós vemos o quê? Que Abraão ele foi chamado para uma prova. Abraão ele já tinha passado um tempo de conhecimento de Deus. Ele já tinha saído da terra, Deus já tinha prometido, já estava sentando ele já tinha enriquecido, Deus já tinha prometido ele um filho, Deus já tinha dado o filho. Então, ele vinha já adquirindo bagagens de conhecimento, de relacionamento com Deus. E chega um momento em que Deus vai falar assim, agora vem cá que eu vou te colocar à prova. Deus já sabia que ia fazer com ele. E Deus chama, e ele vai. Quando eu digo que provas se passam de forma individual, eu digo porque até esse texto nos mostra. Deus, ele vai pedir a Abraão o filho Isaque, mas ele não chama Sara. Por quê? Porque Sara não fazia parte daquele relacionamento que Deus tinha, o nível que Deus estava com Abraão. Então, Sara não fazia parte daquilo. E se ela entrasse nessa prova, ela ia fazer com que ele repetisse de ano. Ele tomasse bomba. Por quê? Porque ela não ia aceitar entregar seu filho. E Abraão, ele caminha nesse lugar, ele entende. E ele vai e entrega, ele caminha no sentido de entregar seu filho para o Senhor. E aí eu pergunto para você assim, o que você está passando hoje? Quais são as provas, quais são as dificuldades, quais são os obstáculos, o que é que tem se apresentado na sua vida como um desafio que lhe vai fazer passar ou ser reprovado? O quê? E dependendo do que você está passando, do seu comportamento, é que você vai ter ou não um bom resultado. O Senhor ele nos ensina que sempre quando estamos com Ele, nós somos aprovados. Abraão foi aprovado. Outros tantos foram aprovados. E nós também devemos ser aprovados. Depende da nossa intimidade, do nosso conhecimento, da nossa busca, da nossa entrega ao Senhor.
E é isso que eu gostaria de te convidar a fazer. Entregar sua vida ao Senhor como Abraão fez. Abraão, ele foi aprovado e ele honrou ao Senhor. Porque quando ele vai para aquela prova e ele passa naquela prova, ele honra a Deus, que foi o seu mestre. Faça a mesma coisa. Escreva nos comentários assim: Senhor, me sustenta nessa prova, me dê capacidade nessa prova, me abençoe nessa prova, me faça ser vitorioso e vitoriosa nessa prova. E assim você vai ser abençoado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Gostaria que você curtisse, comentasse, compartilhasse, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho e que desejo na sua vida no dia de hoje que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.